Olá! Como você tem orado? Quais são as suas orações e quais são os motivos das suas orações? É sobre oração que eu vim falar com você hoje. Eu vou ler um versículo de Provérbios 19, versículo 21, que fala o seguinte: As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Eu vim falar com vocês em relação à oração, em relação aos planos de Deus para nossas vidas, porque foi algo que Deus falou comigo ultimamente. Hoje eu estava louvando a Deus e me veio isso à mente, né? Me veio isso para levar para vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes a gente ora e a gente quer que Deus faça algo conforme a gente quer, né? E às vezes os planos de Deus, os sonhos de Deus para nossa vida vai muito além dos nossos sonhos, do que a gente quer para nossa vida, né? Semana passada mesmo na célula em que eu frequento, na célula da Bola de Neve em Delmiro Gouveia, né? E na célula foi falado sobre os nossos sonhos serem frustrados, né? E Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Por muito tempo, assim, desde o ano passado, do meio do ano passado pra cá, eu vivi momentos em que eu fiquei muito frustrada em relação a algumas coisas na minha vida. Porque eu orava, eu dizia, Deus, eu quero que seja assim, assim, assado. Eu sempre pedia a Deus conforme a minha vontade e os meus sonhos. E foram coisas que foram frustradas, que quase aconteceu, mas não aconteceram. Porque não era propósito de Deus acontecer daquela forma. Porque eu estava sonhando do meu jeito, conforme eu queria. E eu não estava muito procurando sonhar os sonhos de Deus, né? Às vezes a gente não entende isso, né? Às vezes a gente não entende que a nossa oração tem que ser Deus faça assim, faça assado, eu quero isso, eu quero assado. Por mais que aquilo que a gente esteja orando seja com uma boa intenção e seja conforme um plano de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente precisa parar de sonhar em relação a detalhes para poder orar pedindo a Deus que revele os detalhes sobre aquelas coisas para nossa vida, sabe? E Deus tem falado muito isso no meu coração, porque muitos dos meus sonhos foram frustrados. Muitos dos detalhes que eu pedi a Deus em relação às coisas não aconteceram. Por quê? Porque eu estava sonhando conforme o meu sonho, conforme eu queria. Eram coisas que estavam no propósito de Deus, mas não eram coisas para acontecer daquela forma, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E eu estava hoje louvando e falando com Deus, e lembrando quanto é bom a gente não viver os nossos sonhos, mas viver os sonhos de Deus, né? Porque os sonhos dele são maiores do que os nossos. Então, essa palavra diz aqui que as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Então, assim, quando a gente tá com a vida entregue a Jesus, a gente tem que trilhar a vida conforme os sonhos de Deus e não os nossos sonhos. Não que isso seja obrigatório, mas porque isso vai ser bom para sua vida, sabe? A Bíblia fala que os planos de Deus são a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos. Quando a gente trilha os nossos sonhos, os nossos caminhos, e a gente quer que as coisas aconteçam conforme a gente quer, a gente se frustra, a gente se decepciona e a gente acaba ficando muito mal. Eu passei um período da minha vida, meses da minha vida, muito mal com isso, por conta que eu não estava vivendo o que Deus tinha para minha vida, eu não estava procurando saber qual era o sonho de Deus para os meus sonhos, né? Então, eu vivi um momento difícil da minha vida por conta disso, e essa semana mesmo, e eu estava orando em relação a isso já há um tempo, e essa semana Deus falou ao meu coração, do porquê, né, isso estava acontecendo, que era porque eu estava enxergando os meus sonhos na minha perspectiva, né, não estava enxergando os sonhos de Deus nas perspectiva dele, né. Então, às vezes a gente acontece isso na nossa vida. E eu estava orando hoje, Deus me fez ver algo que, tipo, às vezes a gente não enxerga. O caminhar com Deus quando Deus caminhar com Deus é ele guiar os nossos caminhos. A Bíblia fala que ele guia os nossos caminhos, né? Então, assim, se ele guia os nossos caminhos, ele tá todo o tempo durante o caminho. E, tipo, ele vai guiando e mostrando. Não é assim, ele vai mostrar até o final da estrada, para onde você vira, para onde você vai. Não, ele vai com você, guiando a cada passo que você dá. Não é contando spoiler da sua vida, entendeu? É algo que até eu tava, né, refletindo com Deus isso, que tipo, eu tô assistindo uma série com meu irmão e às vezes ele assiste episódios à minha frente, né? Porque ele fica muito curioso em ver o que vai acontecer. Então ele assiste episódios à minha frente. E daí quando a gente vai assistir junto, eu digo, não, a gente vai assistir de onde eu parei, né?
de onde eu parei. E a gente volta a assistir de onde eu parei com ele de assistir. E ele fica, às vezes, meio que tentando dar spoiler, sabe? Ele fica contando algumas coisas que vai acontecer, e o cara não conta, porque não vai ter graça eu saber, eu vou ficar ansiosa se eu souber, né? Então, bem assim, a caminhada com Deus, ele não vai revelar tudo o que vai acontecer na sua vida. Deus, às vezes, ele revela em pequenos detalhes, mas ele não vai revelar toda a caminhada, todo o final da história. Porque senão a sua história vai perder o sentido. Senão você não vai entender cada episódio da sua história, né? Porque por mais que você saiba que vai acontecer algumas coisas em alguns episódios, você não vai entender todo o processo para chegar a tudo aquilo, né? Então, assim, Deus, ele tem coisas que ele revela e tem coisas que ele deixa em oculto. E a gente precisa estar em constante intimidade com ele para que ele guie durante esse caminho e a gente vá vivendo os sonhos dele e não os nossos sonhos. Então, se você se sente hoje frustrado em relação aos seus sonhos, como eu estava me sentindo, pare de sonhar os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus, né? Para viver os planos de Deus. E peça a Deus que sempre vá guiando nesse caminho. Não querendo saber todo o final, mas querendo saber por onde você vai andar a cada passo que você der. Amém?